Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos que a CIPA está produzindo para esse ano de 2021. Dessa vez nós vamos falar com Eduardo César Benedicto. O Eduardo ele é psicólogo com especialização em psicologia clínica e atua no COPI da Prefeitura do Campus há mais de 25 anos. É membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, onde participa ativamente de diversas atividades formativas ligadas à psicanálise lacaniana e é associado do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade, onde ministra aulas e já coordenou núcleos de investigação e cursos. Atualmente, coordena a divisão de atendimento à comunidade da PUSP-RP e o Centro de Orientação Psicológica, o COPI, onde desempenha atividade de atendimento psicológico e também atua como supervisor de estágio de psicologia clínica. Vamos chamar aqui, então, o Eduardo para esse bate-papo. Seja bem-vindo, Eduardo Bom dia, Benedicto. boa tarde, boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer esse convite que a CIPA fez. A CIPA, eu tenho uma relação muito carinhosa, né, com a CIPA, já fui membro, já fui presidente, né, da CIPA, e acho que é um espaço muito importante, assim, que a gente pode realmente fazer uso e trabalhar com coisas importantes aí para questão de segurança no trabalho e também para saúde mental, que foi o convite que eles me fizeram para falar um pouquinho hoje. Então, Com agradeço de certeza. antemão o Emerson e o pessoal da CIPA dessa gestão desse ano. Beleza, bom saber que você já foi da CIPA. Eu estou iniciando esse ano, tentando aprender bastante aí e tentando colaborar com o pessoal aí no que for possível. Esse ano a gente vai ter algumas palestras virtuais, né, até por conta da pandemia, né, que dificulta um pouco aí as questões, as relações, né, não só de trabalho, mas entre as pessoas, né, entre as atividades de lazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque a gente acredita que a saúde mental do funcionário interfere muito também no desempenho das suas atividades e na questão até da segurança, você não acha, Eduardo? Sim, sem dúvida, Emerson. Acho que você toca numa questão muito importante, né? Assim, a gente não tem como dividir as coisas, né? Nós somos seres únicos aí, assim, que convivem com tudo isso, né? Me lembro que até numa das gestões da CIPA que a gente teve, a gente fez uma semana da CIPAT, que agora vocês estão tentando fazer alguma coisa virtual, né, para poder ocupar esse espaço, e a gente chamava, deu o título de Casa a Casa, Trabalho a Trabalho. Será? Então, quer dizer, uma certa junção de uma coisa e outra. Então, de fato, assim, quer dizer, nós somos, quer dizer, é claro que aqui no trabalho a gente desempenha as atividades diferente de casa, né, que a gente tem uma outra função, mas as coisas se relacionam, né, se interferem, né? Então, acho que é importante a gente poder estar um pouco, né, assim, seguro, né, em cada uma dessas coisas, e as coisas somos pessoas, né, em cada um desses lugares, né? Então as coisas se enlaçam, embora a atividade aqui, né, assim, a gente tenha uma outra especificidade do que a nossa função enquanto pai, mãe, marido, né, filhos, enfim. Bacana. Eduardo, a gente tem algumas questões aqui e a gente queria que você esclarecesse algumas coisas para o pessoal que está assistindo e para a gente também, né, aqui da CIPA, que tem as mesmas dúvidas. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, né? Tá tendo uma melhora muito grande dos números de internações, de mortes, né? As pessoas, na maioria, as infectadas ainda tem poucos sintomas, não é mais como no início da pandemia, acredito que graças ao avanço da vacinação, mas a pandemia ainda está aí. Existem algumas restrições, mas as atividades estão sendo retomadas. Muitas atividades no setor privado foram retomadas até antes, né? E agora nós aqui na universidade estamos retomando conforme os funcionários vão atingindo a imunização total.
E como é que a gente pode voltar ao trabalho de uma forma mais calma, evitando assim um possível contágio, ou então como que isso atinge o funcionário, como que a gente tem que trabalhar com isso? Porque tem muita gente como eu, por exemplo, que voltou, né, pela imunização total, mas não está tranquilo, está trabalhando tenso. Como é que a gente lida com isso? Então, Emerson, eu acho que realmente é uma preocupação, né, muito legítima, né, preocupação de todos nós, uma vez que, como você realmente destaca, a pandemia está com níveis assim agora bastante controlados, mas não acabou, de fato, né? Assim, ela se arrefeceu, né? E temos realmente observado assim, uma melhora e uma gradativa abertura, né? De lugares, né? De situações aqui na universidade a gente também está retornando algumas atividades presenciais e sim, de forma mais efetiva. Mas sem dúvida essa é uma preocupação muito legítima, né? Assim, aqui eu faço até uma certa homenagem assim às colegas, amigos que a gente perdeu, né, durante a pandemia, que foi muito difícil, né? Assim, a gente realmente precisamos pensar assim nessa situação que foi realmente uma situação que nos afetou bastante. Mas, de qualquer forma, assim, acho que é muito importante e salutar para a gente começar a voltar às atividades, né? Claro que não se trata de voltar como a gente voltava antes, né? Assim como a gente trabalhava antes, que a gente acabava não observando alguns protocolos que são importantes, assim, né? Do ponto de vista da saúde, que a gente acabava não observando. Então, talvez, assim, observar esses protocolos, que a gente já devia ter observado em alguns outros momentos, né? Mas agora mais ainda, mas também poder realmente retornar, porque ao retornar às atividades, Emerson, assim, e ter esse contato com as pessoas, com os colegas, a interação social é muito importante nesse momento. Né? A interação social, de um acolhimento, de poder conversar com as pessoas, poder realmente agora não é hora de dar abraço, né? Claro, mas ver as pessoas poder conversar ao vivo também isso realmente traz uma certa tranquilidade nessa perspectiva de que as coisas estão retornando, a gente está saindo daquela perspectiva muito isolada, né, que a gente estava, que era necessário, sem dúvida, e agora a gente está retomando os contatos também, as atividades e juntamente os contatos. Isso interfere, eu penso, na saúde mental de forma positiva. Né? Claro que a gente precisa ter essas preocupações, as preocupações mínimas em relação ao protocolo, né, de higiene, mas nem tanto de uma maneira exacerbada, porque a gente sabe bem que às vezes a gente se exacerba muito, isso até não favorece, isso complica mais, porque a gente acaba ficando mais neurótico em relação a essas situações, isso assim dificulta. Então, acho que talvez um ponto que eu acho que seria muito importante é poder voltar realmente, poder ter essas interações, né? Assim, interações ainda com distanciamento social, né? E conversando para a gente poder ter essa perspectiva de uma certa volta à convivência social, à interação, que eu acho que é fundamental para a vida. Nós somos seres de linguagens, né? E seres de interação. Então, acho que isso faz muito parte da nossa vida, isso atravessa a nossa saúde mental. Então, a gente somos seres relacionais, fundamentalmente. Bacana, Eduardo. É, eu acredito o seguinte, até te perguntar, as pessoas que estão assim com muito medo, né, ainda da pandemia e tal, quando voltam de uma maneira meio arredia, tomando um cuidado exagerado, tal. Mas parece que conforme você vai tendo esse contato controlado com outras pessoas, quando eu falo sem controlado, seria mantendo o distanciamento, o uso de máscara. Inclusive, gente, nós estamos sem máscaras aqui nesse momento, porque estamos só fazendo a entrevista, tá? Para ficar um pouco melhor, mas em seguida já voltamos ao normal, cada um está numa sala trancado.
É, mas parece que tendo contato com as pessoas no ambiente de trabalho, mantendo o distanciamento, máscara, álcool gel, parece que com os dias de trabalho isso vai causando um relaxamento nessas pessoas, não é? Por exemplo, a pessoa chega muito tensa, mas passa uma semana de trabalho, parece que ela já vai se acalmando, entrando no eixo de novo, né? Então, essa é a ideia, Emerson, assim, de fato, porque a gente sabe, assim, o quanto que o trabalho é importante, né, assim, acho que teve o teletrabalho, né, a gente exercitou bastante o teletrabalho na pandemia, mas algumas pessoas nem conseguiram fazer exatamente o teletrabalho, né, porque tem atividades que não permitem fazer esse teletrabalho. Então, o retorno, e de qualquer forma, mesmo as pessoas que estavam em teletrabalho, quer dizer, quando retornam, e começam a ter essa interação, quer dizer, isso se vislumbra uma certa perspectiva, né, de retomada, né, das interações, retomada do ambiente. Eu não diria assim o novo normal, né, que as pessoas às vezes indicam, porque assim nunca foi normal, digamos. Cada um tem a sua relação com as atividades, né? Assim, é alguma coisa que a gente precisa incorporar esse pós-pandemia ou esse final de pandemia. Esperamos que a gente consiga, de fato, manter esses índices e, de fato, partir para assim, um arrefecimento mesmo da pandemia. De qualquer forma, assim, é importante incorporar esses hábitos e, como você bem diz, realmente a interação com as pessoas, né, no ambiente do trabalho, né, as pessoas que a gente convive, isso tem um aspecto positivo para a gente, porque isso incide de que, bom, as coisas estão retomando, então isso tende a minimizar os temores, a ansiedade que a gente tem, né, quando a gente fica muito tempo fora, né, com esse medo. E é um medo, digamos assim, tem um medo legítimo, mas tem, em algumas situações, uma certa exacerbação que esse contato, esse retorno tende, o retorno, né, ao contato social, né, tende a minimizar esse medo. Isso, assim, Emerson, até assim, é uma questão importante, porque é um fundamento da vida. Nós, enquanto seres também, seres de linguagem, seres falantes, nós temos uma questão fundamental para a gente, duas questões do ponto de vista da psicanálise, né? Nós temos uma questão com o sexo e com a morte, né? Assim, são dois pontos, dois pilares da nossa existência que é problemático, né, para a gente. E cada um vai ter que inventar uma forma de lidar com essas duas questões, né? Uhum. Então, de alguma forma, se a gente antecipa, por vezes a gente observa na clínica, né, pessoas que às vezes antecipam essa perspectiva mortífera, assim, tem esse medo da morte e traz a morte para muito presente, quer dizer, antecipa. Isso Deixa de a viver, né? gente verifica isso em sintomas, que isso é difícil, às vezes a gente poder manejar, e o quanto que é importante nessas situações poder interagir, poder falar, poder ter contato com algumas pessoas, eventualmente buscar ajuda profissional, né, para que isso possa ter um outro lugar na vida. Cada um vai ter que lidar com isso, sem dúvida, porque a morte é uma certeza para todos, né? Mas isso não precisa a gente colocar isso no dia a dia, assim, no sentido de temer essa perspectiva, né? A gente precisa incluir isso na vida e colocar, viver da melhor forma possível, né? Sim, Assim, sim. acho que esse é um ponto importante, porque assim, a pandemia acabou aflorando isso, né? Acabou tocando cada um de uma forma, né? Mas isso mobilizou questões subjetivas importantes. Bacana. Um outro questionamento que tem aqui é o seguinte: como saber se meu ambiente de trabalho e de convivência estão preparados para esse, eu não gosto desse termo, mas este novo tempo? Então, eu acho que assim essa questão dos protocolos é fundamental, né? Seguir, assim, a gente poder se atentar a isso, mesmo com esse relaxamento, que é importante, relaxamento do ponto de vista psicológico, né, um certo bem-estar subjetivo, mas um relaxamento em termos de não atender esses protocolos mínimos é complicado. Então, a gente precisa ainda manter algumas situações, a questão de máscara, a questão de distanciamento, né, assim,
Isso me parece fundamental nesse momento. Agora, além disso, poder exercitar a questão de contatos, né, de relações, Emerson. Acho que se eu dissesse como uma coisa importante para a gente observar, é não se furtar, né, de ter relações. Ainda não dá para abraçar, né, assim, mas eu acho que conversar, poder dialogar, poder com distanciamento, mesmo assim, faz diferença a gente pensar que a gente não está mais em casa, estamos no ambiente de trabalho, mesmo tendo uma live, né, cada um na sua sala. Isso já dá uma outra perspectiva. Não é uma coisa mais cada um no seu lugar trancado. Agora a gente está num outro ambiente, a gente já está exercitando essas relações que me parecem fundamentais para a gente poder ter uma certa tranquilidade para desempenhar nossas atividades e nossa vida, e voltar à nossa vida. Né? Acho que esses aspectos eu destacaria como algo desse ambiente, porque a gente não tem a certeza, né, que está tudo certo, né, que está tudo estabelecido, mas é que a gente possa exercitar esse contato e talvez perguntar para o outro, para o colega, para o amigo, como é que você está, como que estão as coisas, como é que você precisa de alguma coisa, né? Assim, acho que exercitar essa solidariedade, digamos assim, né? Sim. Eduardo, você comenta alguma coisa sobre o retorno ao trabalho ser importante? E eu queria até tirar uma dúvida contigo sobre uma outra questão que está rolando, vamos dizer assim, nos bastidores, que é a questão do teletrabalho, tá? Que a gente sabe que algumas funções administrativas podem ser realizadas à distância da mesma maneira de estar, vamos dizer assim, no presencial. Eu vejo assim, queria ver se você confirma essa minha hipótese. Hoje é extremamente importante a gente retornar às atividades presenciais, vamos dizer, para ter esse contato, porque a gente ficou trancado 1 ano e meio e não foi privado apenas do ambiente de trabalho. A gente foi privado do lazer, da academia, das viagens, de tudo durante a pandemia. Então, assim, a gente ficou numa jaula durante um tempo e agora a gente está começando a interagir lentamente de novo. Mas você vê algum problema num futuro? Imagine o pós-pandemia. Não temos mais pandemia, está tudo sob controle, tudo regularizado. De pessoas optarem pelo teletrabalho como um modo de trabalho diário? Então, Emerson, essa é uma discussão interessante, importante mesmo, assim, né? A gente observou que algumas atividades realmente dá para a gente fazer sem tantos prejuízos, assim, na questão do atendimento, do teletrabalho, né? Assim, por exemplo, a minha função, eu tenho vários pacientes que eu continuo atendendo de forma online, mesmo supervisão, né, com os estagiários, né, com os voluntários também, eu estou também fazendo por online. Então, eu estou retornando, mas várias atividades eu continuo de forma online. Então, eu acho que isso permite, em várias atividades, talvez, diria assim, um certo modelo híbrido, né, em que as pessoas pudessem ter essas atividades, né, online, sem prejuízo de repente, de um contato, eventualmente, né, de vir. Mas essa é uma discussão que está sendo feita, acho que tem uma questão regulamentar, né, questão de modificação de contrato de trabalho, Sim, sim. outras questões aí, mas sem dúvida acho que daria tranquilamente para a gente. Eu não diria que assim, quer dizer, pensar só no modelo, né, de teletrabalho, porque aí você tira a pessoa desse convívio, desse mínimo, né, de convívio aí que acho que é importante também. Mas talvez pensar em alguma coisa híbrida, acho que seria, acho que eu concordo que realmente tem possibilidades, tem algumas atividades que a gente consegue fazer isso. Bacana. Outras não, né? Então eu teria que ter assim essa distinção, né, em Sim. relação à questão das atividades. Mas sem dúvida eu acho que é fundamental poder voltar também, voltar, ter a convivência, ter o aspecto, né, assim, dessa presença que às vezes o online não consegue abarcar. Ok. Uma outra pergunta que a gente tem aqui. O que fazer se sentirmos que as preocupações estão muito frequentes, muito exacerbadas
e de difícil controle. Que dica que você dá para a pessoa se acalmar, se focar e conseguir tocar a vida profissional nesse retorno? Então, foi um pouco daquele que eu disse, né? Assim, acho que uma preocupação com os protocolos sanitários me parece importante, né, coisas mínimas aí da gente poder seguir, porque de fato nós não estamos ainda livres da pandemia. Mas isso não quer dizer que a gente precisa, assim, exacerbar isso, né? Assim, porque assim, a gente fica com essa preocupação excessiva, a gente tende a paralisar, né? A ficar com mais coisas, mais, né? E, como eu estava falando, assim, às vezes a gente verifica isso, a gente sabe que algumas neuroses se fundamentam nisso, né? Em a questão de limpeza, a questão de higiene, de uma forma exacerbada, isso dificulta as pessoas poderem viver as coisas, porque assim tem uma certa alegria de viver, um certo risco ao viver, porque assim a vida comporta alguma coisa da morte, mas essa morte não precisa estar presente, né, a todo momento. Ela pode ser incluída nas coisas assim de que, bom, a gente pode viver bem essa nossa vida para que a gente possa aproveitar isso e não precise ficar antecipando alguma coisa da morte. Estou dizendo isso porque essa ideia está presente como um fundamento, né? Então, acho que eu daria uma dica, assim, é poder exercitar as relações, os contatos, né? Assim, poder discutir isso com os colegas, eventualmente alguma ansiedade, algum temor, que possa trocar ideia com os colegas e, eventualmente, procurar ajuda profissional, né? Que a gente tem em vários espaços. O COPI é dos lugares, mas temos vários outros, né? Até, assim, a questão... agora nós estamos fazendo uma discussão, né, sobre a eleição do próximo reitor, né, e tem uma questão importante, pelo menos eu vi num dos programas, mas em outros também, assim, essa preocupação que já tem sido feita nessa gestão, né, com a questão do acolhimento, com a questão da saúde mental. Então, tem tido importantes iniciativas nesse sentido. Tem em São Paulo o Escritório da Saúde Mental, tem algumas situações no interior, como o COPI, por exemplo, que tem esse apoio decisivo da Prefeitura do Campus, então, com investimentos para a gente poder ampliar os atendimentos. Então, são situações que a gente pode contar com isso eventualmente. E também, a gente é importante também exercitar a questão de atividades esportivas, atividades culturais, que são fundamentais em termos de uma ampliação nessa perspectiva da saúde mental. Eduardo, por exemplo, a pessoa que está retornando ao trabalho, ela deve começar a retornar às outras atividades fora do trabalho, que às vezes ela não fazia mais por conta da pandemia. Por exemplo, tomar um café numa cafeteria, por exemplo, na hora do almoço. Ir num restaurante à noite, um restaurante, sei lá, mais arejado, num horário mais tranquilo. Você acha que é importante ir retomando também essa vida pessoal, esses pequenos lazeres para o funcionário se sentir melhor no dia a dia? Ou não é o momento disso ainda? O que você acha? Eu penso que sim, Emerson. Penso que sim. Acho que como nesse momento, né, observando esses cuidados, é claro que isso não é uma regra, né? Assim, cada um vai ter que ver como que isso se enquadra nesse momento para a pessoa, né? Tem pessoas que estão mais dispostas a participar e até acaba exagerando nisso. Bom, tá tudo certo, tudo normal, não preciso de mais nada, nem usar máscara e vou frequentar coisas, né? Tem pessoas que a gente observa que faz isso, e chega a ser, né, até, enfim, nem algo da ordem de uma irresponsabilidade, mas tem aquelas pessoas que também, assim, se restringem, não vou fazer mais nada, só vou ficar em função de alguma coisa, como se a pandemia ainda estivesse bastante prevalente, né? Que não é o que a gente observa nesse momento. Então, acho que tem um contínuo, né, entre esses dois extremos que a gente precisa ver onde que a gente se localiza, né? Mas eu acho que na medida que a gente está retornando ao trabalho, né, com todos os cuidados, a gente poder retornar algumas atividades que a gente fazia em termos de né, fora
história, né, de eventualmente contatos pessoais, restaurantes. Acho que é importante também, né, voltar a isso, porque isso uma coisa não é desconectada com a outra, como a gente Sim. conversou, né, no início. Então, casa é casa, trabalho é trabalho. Bom, não tem uma certa inter-relação, né? Então, somos seres, então, que a gente de contato, que é importante reestabelecer algumas coisas, com os cuidados, mas ir restabelecendo, sem dúvida. Acho que é salutar, Emerson. Beleza. Bom, Eduardo, eu queria te agradecer bastante aí pelo seu tempo, pela sua participação, por essas dicas valiosas, que eu acho que vai ser ótimo para todo mundo que está nos ouvindo aí. Queria agradecer em nome da CIPA a sua participação e fica à vontade aí para fazer o encerramento. Emerson, bom, eu que agradeço, então, a participação, o convite. Quero dizer que eu tenho realmente muito carinho pela CIP, acho que é um espaço muito importante assim da nossa convivência. Por vezes a gente observa que às vezes a gente acaba não participando do dia a dia, né? Verifica uma certa desmotivação, mas eu acho que as atividades, e assim, e com isso eu parabenizo essa gestão, né? Que criam novas formas de poder chegar até os trabalhadores, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder interagir, e acho que esse é um aspecto fundamental, né? Pensando na questão da segurança, que a CIPA coloca, né? Então, segurança física, segurança mental, né? Assim, então, em termos de saúde, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante que a CIPA tem, quero parabenizar e agradecer novamente e dizer que eu estou à disposição aqui para outras oportunidades, outras conversas. Realmente agradeço o convite e a participação nesse espaço. Tá, Obrigado. joia. Obrigado, Eduardo. Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês gostem dessa entrevista e das demais que teremos aí durante os próximos dias no nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima.